eu atuava com diferentes negócios. Diferentes potenciais, geralmente pequenos negócios, mas de diferentes áreas. Até que eu passei por uma experiência pessoal de encantamento dentro de um restaurante, onde eu fui abduzida para o momento presente e tudo que estava acontecendo ao redor chamou minha atenção. A música, o serviço, o atendimento, os detalhes. E eu parei, a minha mente olhou para tudo aquilo. E era um restaurante de alta gastronomia, isso, né? um restaurante de alta gastronomia aqui em São Paulo, diferenciado, uma marca extraordinária, focada em carnes nobres, né, cortes extraordinários. E nesse momento, isso é uma história que eu conto dentro da minha mentoria, dentro das minhas palestras. Nesse momento de encantamento, eu parei e eu percebi que eu realmente amava tudo aquilo. Né? E as pessoas podem falar, Cláudia, quem não gosta disso, né? Mas foi um momento eureka. Foi um momento, gente, é disso que eu gosto. Porque eu tinha acabado de sair de um outro ambiente. Eu vim para São Paulo prestigiar alguns palestrantes, né, a Jojota e Thiago Nigro, que estavam começando um projeto juntos naquela época. E eu brinco que ambiente de palestras em grandes eventos é assim, cadeirinha, 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 palestrante no palco, chão batido, zero glamour. Né? Geralmente é assim. O foco do evento é, enfim, pessoas, uma escala. Então não é a experiência, né? A experiência acontece pelo conteúdo, não pelo ambiente ali. E quando eu fui para esse restaurante logo em seguida, eu fui encantada pelo ambiente, pelo serviço. Obviamente eu já conhecia o produto, não era a primeira vez que eu estava lá. E aí nesse momento eu pensei, gente, o que essa empresa, o que essa marca, o que esse restaurante está fazendo para me causar tamanha emoção, tamanha conexão com esse momento? E é isso que a gente busca no universo do luxo, vamos dizer, né? É criar essa emoção para que o cliente sinta que, uau, ninguém nunca me proporcionou algo assim. É o encantamento do cliente. Encantamento. Então, a partir daquele momento, isso foi em novembro de 2018, eu falei, ok, eu vou entender quais são essas estratégias de encantamento, falando de uma forma mais simplificada. E aí eu mergulhei no universo do luxo, porque o universo do luxo é o universo... Esse restaurante não é um restaurante de luxo. Como aqui no Brasil a gente não tem essa cultura a respeito do luxo, diferente de França e Itália, então luxo, muitas vezes ele está atrelado a algo muito superlativo, algo que simboliza uma ostentação. Na verdade, luxo eu olho sempre como uma estratégia de mercado, uma estratégia de um nicho de mercado, um posicionamento, exatamente. Eu sempre olho para isso. Gosto disso, não gosto. Para mim não é a respeito do gosto, é a respeito do que é que essa empresa está fazendo para se posicionar e oferecer uma experiência alinhada ao posicionamento dela. Isso está correto? Isso está comunicando essa experiência? Isso está fazendo com que o cliente se encante com aquele momento, com aquilo que ela está oferecendo? Sempre é esse o meu olhar, sempre. E, inclusive, interessante, né? Eu vou agora para Dubai e eu não sei quando que você vai ouvir, vai ver esse podcast, mas enfim, eu estou indo para Dubai agora em março para viver várias experiências. E aí eu comentando isso com uma pessoa, a pessoa falou assim, não gosto de Dubai. Eu acho Dubai, assim, muito forçado, meio brega. Eu falei assim, para mim o foco nunca é esse, nunca é esse. Qual é a estratégia? Dubai, gente, se posicionou. Não, Dubai é um case internacional de construção de marca e posicionamento. Exatamente. Como é gostoso conversar com quem entende o que a gente está falando, né, Dani? Exatamente isso. É um case. Dubai foi escolhida, foi selecionada esse ano como o destino turístico mais importante no mundo. Então, eles fizeram realmente... E tudo isso é estratégico. É construído de uma forma estratégica. E intencional, que é o mais legal. Porque se você for olhar outros países... Porque, gente, a gente posiciona o que a gente quiser, exatamente. Né? Se você for olhar, por exemplo, a França, muito conhecida por vinhos e etc. Romance. Não foi uma coisa intencional. Na verdade, a França tem uma certa intencionalidade. Ela tem uma certa intencionalidade. Hoje, né? Hoje a gente olha... exatamente. Então, eles conseguiram realmente criar essa ambientação. Existe na França o Comitê Colbert. Para quem é olha que desse legal, universo, o Comitê Colbert. Colbert, ele foi um dos heads, vamos dizer assim, para usar um termo atual, do rei Louis XIV, talvez, não me lembro. Uau. E o Monsieur Colbert, ele dá o nome a essa associação de marcas de luxo para fortalecerem justamente esse savoir-faire, que é o know-how francês, né? O fazer intuitivamente com o resultado já
de percepção elevada de valor. Então, esse Comitê Colbert, ele tem, acho que umas 80 marcas ali dentro dessa associação que fomentam a elevação do valor do savoir-faire francês, dessa estratégia, desse conhecimento sobre o mercado. Exato. Estilo de vida, art de vivre, os vinhos, todos os segmentos que fazem parte do universo do luxo. Então, existe uma associação focada nisso. Por isso que eu falo que é estratégico também. A Turquia, por um momento, tentou se posicionar muito com vinhos, que ela não era muito conhecida. Então, tem muita estratégia de posicionamento, mas Dubai, gente, eu não conheço uma marca que tenha esteja fazendo isso tão bem, né? Exatamente, tão bem e tão rápido. Aí, Dani, eu sempre falo o seguinte para as pessoas, preste atenção. Se um país é capaz de fazer isso, criando essa marca, imagina o que isso pode fazer pela sua empresa. Pois é, exatamente. Estratégia, estratégia, estratégia. Entendeu? É isso que a gente sempre tem que pensar. Isso é estratégico. Então, de volta a 2018, depois desse momento de encantamento que eu tive, eu fui estudar mercado de luxo profundamente. Estudei vários livros com várias pessoas, fiz uma certificação na França para mergulhar nas estratégias que constroem essa diferenciação, esse valor percebido à flor da pele no cliente, assim como aconteceu comigo. Que sensacional. E aí hoje, por exemplo, quais clientes, eu sou uma empresa X, o que eu preciso, por exemplo, como que eu sei se você consegue transformar o meu negócio ou não? Pronto, acho que essa é a melhor pergunta. A gente poderia dizer que essas estratégias servem para qualquer negócio. Isso não deixa de ser verdade. São estratégias de negócio, você pode aplicar num determinado patamar, maior ou menor, para qualquer negócio. Mas o que eu percebi ao longo dessa jornada como mentora de negócios é que os negócios que já atuam com um certo grau de diferenciação, ou seja, uma marca que já quis ser um negócio diferenciado no mercado, porque marcas focadas em grande escala, elas têm outras estratégias. Sim, estratégias de massa, digamos assim, de né? Massa, de crescer. Um preço que pode escala. Até ser um preço premium, que oferece, né, um produto que oferece uma funcionalidade melhorada, alguma percepção de valor elevada, etc. Mas quando a gente fala de negócios que, pela essência, já buscam ser diferenciados no mercado, esses são os negócios que mais se beneficiam dessas estratégias. Por quê? Porque daí a gente vai lapidar essa marca para ela alcançar o potencial valor dela. Então, tem uma outra distinção que é importante também. Marcas que trabalham, ou negócios, empresas que trabalham não focadas na solução de um problema, mas na realização de um desejo. Cláudia, está muito complexo, isso explica melhor. Então, vamos dizer assim, por que você contrata um plano de saúde? Você não contrata um plano de saúde pensando, ai, gente, que vontade de gastar no todo mês naquele quarto. Gente, eu quero o melhor, o preço mais elevado. Porque eu quero porque, gente, ficar no hospital é tudo que eu desejo. Não, não é. Você contrata um plano de saúde para resolver um eventual problema de saúde que você pode ter na sua vida, para se prevenir de um problema. Mercado de, vamos dizer, corretagem, corretores de seguros, contadores, etc. E tem gente que vai falar, Cláudia, mas meu negócio é premium. Eu entendo que você busca estratégias de diferenciação. Perfeito, ótimo, parabéns. Mas o meu trabalho ele é muito pautado em negócios que atraem um consumidor focado em viver uma experiência para realizar um desejo. Então, por exemplo, eu falo, você não precisa de 4 bolsas no seu guarda-roupa. A bolsa ela tem uma função que é carregar os seus objetos. Uma bolsa que tem uma grife, que tem uma marca, ela tem um propósito de também te posicionar, de criar uma identidade. Então, ali existe uma diferença. Eu não estou mais falando da bolsa objeto com sua funcionalidade. Estou falando da bolsa que carrega uma identidade que será transferida a mim a partir do momento que a gente não pode mais nem falar, eu a possuo hoje, porque você pode alugar, você pode, enfim, né? Então, mercado muito forte. Então, a partir do momento que eu tenho esse bem comigo, é um bem de posicionamento. Você uma vez me deu um exemplo de uma marca, você fala que eu não achava que era uma marca ligada ao luxo, e você falou, não, essa marca é luxo. E todo mundo sabe, né, quem acompanha aqui, quem me acompanha nas redes, que eu sou apaixonada pela Apple. E aí você falou, não, a Apple é sim uma marca do mercado de luxo, não alto luxo, mas é luxo. E aí eu acho que é um exemplo muito legal, se você comparar com outras marcas de tecnologia que não tem essa coisa, né, que a pessoa compra mais pela funcionalidade do que pelo desejo. Sim.
Então, acho que ilustra bem isso que você falou agora. Ótimo. Agora, em quais pilares que você consegue atuar com essas estratégias para transformar uma marca numa marca de excelência usando as estratégias do luxo? Eu vou até usar o exemplo da Apple e tem uma outra que eu também adoro, que é a Nespresso. Ai, maravilhoso. Falar de Nespresso. Boa. Eu não tomo café, eu tomo cappuccino, que me conhece sabe que eu tomo cappuccino da Copenhague. Na Copenhague, é isso que eu falo. E agora a gente tem um grupo de amigos vem que toma aqui café patrocina junto. a Cláudia, Gente, inclusive. eu falo, tô prontinha para fazer um publi da Copenhague, né? Eu sou apaixonada pela marca, por tudo. Hoje está fazendo de graça, vamos mudar essa realidade, né? Isso, exatamente. Dani, me ajuda aí, vamos lá. Então, eu não tomo café, mas eu fui ver o preço de meio quilo de café torrado, moído, no supermercado. Custa lá seus 20, 25, até 30 reais, talvez, alguma coisa assim, um padrão normal, né, gente? Nespresso consegue vender uma cápsula a 3, 4 reais, certo? 3, 4 reais. Sendo que quando você compra uma cápsula de Nespresso, você não compra uma, você compra a tirinha que vem 10, certo? Então, olha como eles construíram todo um valor, o posicionamento da marca, a experiência da marca, o desejo de saborear um café altamente diferenciado daquilo que era uma commodity. Exatamente. Concorda? E é muito engraçado porque mesmo depois que eles foram, entre aspas, né, copiados, caiu a patente da máquina, etc, etc, ainda é a Nespresso. E aí tem todo um trabalho ali de construção de marca. Exatamente. Né? De trazer George Clooney, por exemplo. Exatamente. E etc. É sensacional. E Starbucks, posso considerar uma marca desejo, por exemplo? Porque é um... eu acho que... Então, aí a gente entra no patamar, por exemplo, Apple, que também não é um preço exatamente acessível, né? Aqui no Brasil chega pra gente com um preço quase proibitivo já, mas enfim. Mas Nespresso e Starbucks são Nespresso muito. É realmente uma excelente expressão do luxo acessível. Porque a gente tem várias categorias de luxo. Temos o luxo superlativo, o luxo, vamos dizer, às vezes ostentação, mas aquilo que é raro, que é realmente acessível a pouquíssimas pessoas. O Nespresso ele já é um luxo mais acessível e ele entra muito na categoria daquilo que eu chamo de meu luxo. Aprendi isso com Jean-Noël Capferrer, que foi meu professor na França, né, um grande referência no mercado de luxo mundial, um dos grandes consultores aí do mundo. E ele fala muito sobre isso, né? Existe aquilo que é luxo, que entra na categoria do luxo absoluto. Existe aquilo que é um luxo. Então, por exemplo, a gente fala muito sobre o tempo ser um luxo, né? Verdade. Então, você poder ter um tempo à tarde, no meio da semana, com seus filhos. Isso é considerado, vamos dizer, quase que um luxo. Então, é aquilo que muitas pessoas reconhecem como sendo algo extraordinário, diferenciado, pouco acessível. Isso é um luxo, né? E aí existe o meu luxo. Aquilo que tem valor para mim. Entendeu? Para mim. Então, por exemplo, o meu cappuccino, toda tarde, na Copenhague, junto dos meus amigos, que agora a gente tem um grupo de amigos que toma café junto. Você conseguiu, inclusive, criar um mastermind no café, gente. A gente brinca que só falta o produto. A empresa, o conselho, a gente já tem criado. E saem negócios ali. A gente aprende. Gente, pessoas de diferentes áreas, experiências de vida. É sensacional. Eu não abro mão disso de jeito nenhum. Então, esse é o meu luxo. E esses valores individuais, eles são muito fortes hoje na decisão de compra, obviamente. Né? Então, nesse mercado de luxo, a gente fala que antigamente era muito top-down. Então, uma marca definia o que eu vou vender e o mercado vai acertar aquilo que eu quero vender. Hoje, o mercado, essas marcas, né, as empresas, têm que conversar muito com o cliente para ver o que o cliente valoriza, o que ele está disposto a consumir, para aí sim, eu crio estratégia para impactar esse cliente, fazer com que ele decida comprar de mim. Comprar da minha marca. Então, a gente precisa considerar esses valores individuais na decisão de compra de um produto que não é necessidade.